Juro, a casa continua aqui, virada de cabeça para baixo. Vou até desligar a luz desse ring light, porque a situação aqui tá complicada. Mas as lives chegando ao fim e eu cada vez mais ansiosa, porque eu tenho vários assuntos ainda para falar e eu não sei como que vai ser agora, como que vão ser as lives. Eu falei para vocês que eu ainda não decidi, né? Tô decidindo se eu vou fazer uma frequência, alguma coisa, se eu vou fazer outra promessa. Vamos ver aí o que vai acontecer no próximo ano, a partir do dia 27 de dezembro, 27 de novembro. Mas a live de hoje, o assunto de hoje, que eu tava pensando muito, é sobre cultura e o que tem em comum o jeito que eu estou treinando a minha cachorrinha com uma cultura de uma empresa, que aliás eu comecei a reparar como que isso faz muita diferença. Então, para vocês entenderem a conexão que eu vou fazer, eu vou explicar um pouco, né, os dois treinamentos. O treinamento que eu sofri, né? Passei pelo treinamento, e como é que era o ambiente que eu já... Dois tipos de ambiente que eu já trabalhei, e como é que é o treinamento, né, da Zoe, que é um treinamento muito, muito, muito tradicional, para você treinar o seu cachorrinho a fazer xixi, cocô no lugar certo, enfim. Eu passei por dois treinamentos enquanto eu estava trabalhando em seguradoras, um no Brasil e um aqui. O do Brasil, eu dei muita sorte de que quando eu estava trabalhando, né, naquela agência específica que eu estava trabalhando, eu tinha um gerente que era... Gerente não, né? A gente não fala gerente, mas enfim, eu tinha um líder que era incrível, maravilhoso, uma pessoa muito, muito, muito ética, um ambiente de trabalho muito positivo e uma pessoa que fazia aquele trabalho parecer uma gincana, parecer até uma brincadeira, assim, entendeu? Então, assim, além de, obviamente, todo mundo ser ambicioso, querer ganhar dinheiro, querer bater as metas e tudo mais, a cultura que a gente era submetida de trabalho era muito legal. Então, a gente tinha uma amizade, todo mundo, no geral, né? Óbvio que existiam exceções, óbvio que existiam pessoas que não eram tão legais, que saíram, que não gostaram e não deram certo. Não tem problema nenhum, isso vai ser assim em todo trabalho. Mas, no geral, a cultura e a mensagem era muito positiva. E é muito engraçado, né? Porque eu vejo hoje pessoas de fora falando, nossa, mas você largou o direito, você começou a vender seguro de vida, nossa, não acredito, não sei o que, e tal. E a impressão que a pessoa tem dessa cultura era uma coisa que eu já fui sem ter essa, vamos dizer, discriminação, esse preconceito. Preconceito é um conceito que é criado previamente, né? Então, uma ideia que você tem antecipadamente sobre uma coisa. Eu não tinha, e eu me inseri muito nessa cultura positiva de que era um ambiente que eu ia conseguir tudo que eu queria, financeiramente falando, né? Que eu ia conseguir crescer na empresa muito rápido, que nenhum lugar ia me pagar como aquele lugar, e tudo se tornou verdade. Por quê? Eu acreditei naquela cultura e eu fiz o que me ensinaram, eu cumpri também o meu papel como, né, funcionária, e eu tive a recompensa, que foi o quê? A recompensa financeira, a recompensa do reconhecimento, as convenções, $1 Million Round Table, tudo que eu almejei e foi ensinado e foi prometido para mim. Se você fizer isso, isso e aquilo, você vai conseguir. Paralelamente, é a mesma coisa quando você educa um cachorro. Pensem só, olha só como eu estava reparando. Eu li muito sobre esse negócio de crate, né? A gente estava discutindo aqui em casa, eu e meu marido. Eu não queria fazer esse treinamento que é quase eu não entendo nada de criança, gente, mas pelo que eu entendi, que já me falaram, é tipo um nana-neném. Você deixa... Nana-neném não é quando você deixa a criança chorando e aí você volta, e depois você deixa a primeira vez chorando 5 minutos, depois você volta. Essas técnicas aí que são polêmicas de criar uma criança, um bebê recém-nascido, é a mesma coisa com um cachorro. Eu fiquei muito assim, eu falei, caramba, mas eu já vou criar essa cultura, eu vou colocar ela numa... É porque é uma jaula, né? O crate é uma jaula e um jeito de adestrar o seu cachorro para ele fazer xixi onde você quer, para ele segurar, ele desenvolve a bexiga dele para ele segurar. E eu fiquei, caraca, será que, né, que é isso que eu quero, que não sei o que e tal? E depois eu comecei a pensar que eu passei por um processo de crate, a mesma coisa que o cachorro na empresa, entendeu? Que eu nunca teria passado por isso. Imagina, se eu começasse a vender seguro sozinha, se eu tivesse que ser autodidata, criar minhas próprias metas e vender todos os seguros, aprender tudo que eu aprendi sozinha, eu nunca teria tido os resultados que eu tive. Impossível, impossível. Então eu falei assim, cara, é engraçado, né? Que aquilo que para os outros
era visto como um pesadelo, vamos dizer que fosse um crate também, né? O que eu tava vivendo no negócio do seguro. O meu ambiente era tão positivo que eu ia pra jaulinha feliz, entendeu? E agora eu tô vendo, a Zoe tá na minha casa desde sexta-feira, vocês viram. A gente deixa a jaula, que é o crate, eu não gosto nem de falar jaula, que eu já fui com peso na consciência, que nem o Nana Neném. Eu deixo a jaula com o negócio aberto e ela vai ficar lá dentro, ela tá super feliz. Então eu lembrei exatamente como se eu estivesse na agência, que aquela cultura foi tão forte de que aquilo era importante, de que aquilo era assim um modelo de negócio. Que sim, que vender seguros as pessoas vão fazer assim, virar os olhos para vocês, vão discriminar muito o produto, mas tem várias pessoas que vão achar super legal e vão comprar, e com essas pessoas que comprarem, elas vão te recomendar pessoas, e assim você vai ter mais e mais clientes, o seu trabalho tem valor, e tudo isso que era martelado na nossa cabeça toda hora, criou uma cultura muito positiva que eu acredito muito no produto até hoje. Eu nem vendo, né? Vocês sabem que eu não tô mais conseguindo trabalhar com isso por uma falta de tempo mesmo, que eu adoro, mas eu tive que escolher prioridades na minha vida, o que eu vou seguir, profissionalmente, tanto que eu também não vou seguir com a história do guia e tudo mais, como eu falei pra vocês. Eu vou parar de fazer roteiros personalizados, eu vou lançar meu guia, e é isso, bola morta. Mas enfim, a cultura toda que foi criada em volta de mim, a experiência positiva nesse sentido, óbvio que tiveram outras, né, muito ruins, mas a experiência, principalmente de quem eu tô me referindo, é a pessoa que era o meu líder, né, que era o Nelsinho. Eu tinha uma imagem completamente diferente da jaula, né? E da loucura que outras pessoas olhavam e falavam, nossa, isso é lavagem cerebral, nossa, isso é loucura, nossa, eu acabei. Aí tem gente que fala assim, eu acabei com todas as minhas amizades, porque eu tentei vender seguro e agora as pessoas me odeiam. gente, isso não existe, né? Você tentar vender seguro, a pessoa pode, não quero, que saco, o Fernando tá aqui ligando pra vender seguro, tá bom, não atende, ou não marca, não recebe, e vida que segue, você vai pra outra pessoa. Então, assim, tem gente que pega a cultura de algo e transforma numa experiência assim traumática, horrorosa, isso estragou minha vida, enquanto a realidade foi um pouco diferente daquilo ali, né? Às vezes as coisas nem foram tão drásticas assim, dessa maneira, né? E esse negócio da jaula agora tem tido esse significado pra mim, né? Do crate, porque tá todo mundo, eu tava olhando e falei que hoje, agora à noite mesmo, eu falei assim, não consigo fechar a jaula. Você fecha a jaula e você abre a jaula de manhã na hora que tem que abrir, a parte lá do treinamento, né? Isso tudo, se vocês jogarem no YouTube, vocês vão ver várias pessoas que treinam cachorros e que entendem falando dessa técnica, mas eu não consigo, porque eu ainda tenho a culpa e a cultura de que, tipo, parece que eu tô punindo ela, parece que eu tô prendendo ela, não sei o que, e a cachorra tá amarradona, a cultura dela é, nossa, eu tenho meu cantinho, eu tenho minha segurança, ela entra dentro, né, da jaula enquanto a jaula tá aberta. Então, assim, esse negócio da cultura é muito forte, gente, muito. E aí, com o paralelo do mercado de trabalho aqui, em Nova York, é como se, vamos dizer que antes eu tive a experiência da Zoe, tá? Da minha cachorrinha. Então eu fui crated, passei pela experiência da jaula, mas eu entrava na jaula, saía da jaula a hora que eu queria. Eu tava adorando e eu fui treinada muito bem. E agora, quando eu cheguei nos Estados Unidos, tinha a mesma jaula, mas se eu saísse da jaula, vamos dizer que eu tomasse um choque elétrico na coleira, entendeu? Essa é a comparação de quão forte e quanto influencia a sua cultura na hora das vendas, a cultura do seu ambiente, isso que eu quero dizer, a cultura da sua empresa, a cultura da sua equipe. Então vocês têm que tomar muito cuidado, e eu falo isso principalmente para quem está liderando um time. Vocês não podem liderar sobre ameaça, vocês não podem liderar sobre nossa, se você não fizer isso, não vai ter mais seu emprego, ou liderar sobre, tipo, vamos fazer isso, a gente dá um jeitinho e bate a meta e faz coisas, né, completamente erradas, completamente antiéticas. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu tava concorrendo por um campeonato no Rio de Janeiro, que eu ganhei em termos de lucro até, né? Eu fiz o maior número de prêmio anualizado, valor. Então, quem botou mais, entre aspas, dinheiro no bolso, né, com as comissões e tudo, fui eu. Mas eu perdi em quantidade de apólice. E assim, eu nunca vou me esquecer disso, que assim, que eu ganhei a competição, eu não tive ajuda de absolutamente ninguém. Eu não tive indicação de um cliente, do meu gerente, do meu líder. Eu não tive ajuda de ninguém. Foi tudo assim,
na raça, na unha, para ganhar. E aí, chega lá, no último dia, eu descubro que 2 pessoas, né? Eu entrei em terceiro ou quarto, ou 3, nem lembro. Uma tava 2 apólices na minha frente, uma tava 3, uma não sei o quê. E aí eu fiquei super chateada, porque assim, eu desconfiava na época, né? Falei, cara, isso aí eles tiveram ajuda, é impossível, você não consegue fechar, porque assim, eu fechei em uma semana uma quantidade absurda de apólices, né? Foi a semana que eu bati 16 ou 18, nem lembro mais, porque tiveram algumas que caíram, acho que 2 caíram, então foi, sei lá, 16 apólices em uma semana. Eu sabia, a quantidade que eu trabalhei, as horas que eu trabalhei, e como já tinham, né, passado o ranking durante a semana, eu já sabia quantas eu tinha e tal, eu sabia que não tinha fisicamente como ser possível, até porque eu já tinha feito 16, uma única pessoa ter feito, sei lá, 30, nem lembro quanto é que era que a pessoa conseguiu. Eram 2 pessoas, 2 homens até, conseguiram passar. Eu achei aquilo ali estranho, mas beleza, não tem prova, não vai acusar as outras pessoas de estarem fazendo uma coisa errada, não sei o quê. Passou-se um ano, nunca vou me esquecer, um foi até menos tempo. Os 2 ficaram super amigos meus. Passou-se um ano, o outro passou 6 meses e eu descobri todas as tretas que rolaram e todas as ajudinhas extras, porque eram 3 agências competindo e as outras pessoas queriam que o outro da agência fosse campeão e tiveram, vamos dizer, uma ajudinha extra, um gásinho extra ali no carrinho do Mario Bros que eu não tive, entendeu? Então, assim, isso, na hora, a pessoa pode vencer, e por isso que esse negócio da cultura é muito forte, só que também isso depois vira no sentimento de caramba, eu não teria conseguido fazer sozinha, a minha vitória foi uma fraude, caramba, eu fiz isso porque fulano de tal fez também por mim, e isso é a importância da cultura. Eu até hoje, por mais que eu tenha perdido, eu não ganhei o prêmio de primeiro lugar, não sei o que tal, ganhei uma medalha, tem até aqui hoje, até se eu abrir minhas coisas aqui, tem um negócio. Eu ganhei no maior número de lucro. Por quê? Porque eu realmente vendi para essas pessoas. Eu realmente fui e fiz o trabalho sozinha. E 2, esse resultado refletiu no meu ranking no final do ano, enquanto dos outros várias coisas caíram, não eram reais, eram coisas que eram assinadas ali só para bater a meta. Então, enfim, qual tipo de cultura você prefere, né? Esses 2 outros ambientes que no curto prazo parece que a pessoa tá muito melhor e tá dando tudo certo, ou aquele resultado duradouro. Isso foi, batido muito na minha cabeça. Com a graça de Deus, eu caí nas mãos certas lá. Agora, para vocês verem, uma mesma situação, como eu dei a da jaula, ou como eu dei agora dos seguros, ela pode ser diferente. Ela pode ser, né? No Brasil eu tive essa experiência, e aqui, apesar de eu também ter um líder excelente, eu adoro ele, eu até encontrei ele outro dia aqui do lado no restaurante que tá aqui do lado da minha casa, entre a minha casa e o trabalho, que é o Wolfgang's, é uma churrascaria, né? Uma steakhouse, assim, muito famosa nos Estados Unidos. Eu encontrei com ele, né, com o meu CEO, que eu adoro, que é excelente, mas assim, ele não tem tanta influência e tanta participação no nosso dia a dia quanto o meu ex, né, líder, o Nelsinho, tinha. Então acaba que, assim, a cultura positiva dele não é o suficiente para infiltrar. Entendeu? É isso que eu quero dizer. E quando você tem isso, você pode ter o melhor líder do mundo, você pode ter o melhor gerente do mundo, mas se ele não está envolvido no processo direto com o time de vendas, né? No dia a dia direto, nas reuniões, não sei o que e tal, acaba que não serve para nada. É isso que eu aprendi, porque a cultura, ela tem que estar ali sendo inserida, que tem que estar naquele, assim, vis-a-vis, na cara a cara com os vendedores o dia inteiro, senão não adianta. É a mesma coisa, eu sei lá, eu querer treinar a Zoe, mas hoje eu ter passado o dia inteiro fora de casa, ontem também, anteontem, a gente passou praticamente o final de semana inteiro em casa, fora encontrar um cliente que estava aqui, que eu tive que encontrar, e fora ir no meu advogado hoje, que eu tinha que ir no meu advogado, tinha uma reunião no meu advogado, né, por isso que eu nem filmei, nem pode filmar, nem nada, nem pode falar as coisas. Eu não teria nem saído de casa, né? Aliás, eu não saí, eu comprei um lanche, fui no advogado e voltei, literalmente, busquei uma carta, tive que buscar uma carta no meu antigo trabalho também, porque eu queria estar nesse one-on-one, presencialmente, nesse treinamento dela, nesses primeiros dias dela na minha casa, entendeu? Então foi a mesma coisa. Eu sei que é uma loucura essa analogia que eu tô fazendo, esse paralelo, né, do treinamento da cachorro com o que eu passei na empresa, mas, cara, é a mesma coisa. Cara, crie a cultura positiva, crie a cultura positiva na sua casa, crie a cultura positiva com seus filhos, se você tiver, né, com seus filhos. Eu vejo, assim, muitas mães, eu vejo até por várias pessoas que já passaram pela minha vida, de pessoas assim,
Cara, é uma coisa surreal, sabe? A mulher, né? Vive com medo, vive achando que ela sempre tem que estar perfeita, magra, mil plásticas, sabe? Peito perfeito, o rosto, mil procedimentos, que ela tem que estar bonita, perfeita, bem vestida, com as melhores roupas para ela encontrar um cara que vai querer ela e vai casar com ela, né? E vai, entre aspas, assumir o risco, porque os pais ensinam, e isso acontece. Hoje a gente está em 2019, mas isso acontece. Que você tem que, né, casar com um cara que é provedor, que vai poder te manter o estilo de vida que você tem. Então, assim, em vez de você ser incentivado a criar o próprio estilo de vida que você tem, de você trabalhar e gerar esse dinheiro para ter o próprio estilo que você tem, como foi pelo menos a educação que eu tive da minha mãe, porque foi isso que ela fez, né, a vida inteira. Então ela, né, trabalhou tanto quanto, às vezes até mais que meu pai, em determinadas épocas da vida dela. Então, assim, é aquele negócio do Wreck-It Ralph, não sei se vocês já viram esse filme da Disney, é muito, muito, muito bom esse filme. A Disney tá se modernizando muito e agora tiveram umas partes do filme, não quero estragar pra vocês, assim, que não viram, mas o exemplo é muito importante, então vale a pena, vejam o filme ainda assim. Mas as princesas falam assim, nossa, tem um homem gigante, muito, muito forte, precisando ser salvo, vamos salvar eles. E as princesas salvam um homem muito, muito, muito forte em apuros, entendeu? Assim como na Frozen, né? Acho que a maioria das pessoas já viram Frozen. Qual que é a missão do filme? Você não precisa de um homem para te salvar no final. Na verdade, o homem, às vezes, é o próprio vilão. A sua irmã te salva no final, né? Então, assim, eu tô vendo que essa mensagem tá, graças a Deus, mudando muito. E eu acho que é isso, cara. A cultura que você é criado, a cultura que você trabalha, criado em todos os sentidos, tanto no ambiente familiar quanto no trabalho, ela pode te ferrar, porque você fica achando que aquilo ali é a regra das coisas e a vida não é assim, entendeu? E o Wreck-It Ralph tá aí pra provar, a empresa que eu trabalhei tá aí pra provar, né? No Brasil, graças a Deus, eu tinha tido essa experiência anterior, que foi muito melhor do que as experiências que eu tive aqui, e tá aí a criação também que eu tive, que foi muito diferente do que várias pessoas tiveram a criação à minha volta, entendeu? Esse negócio também, a cultura do medo, de não pode fazer nada. E assim, aliás, a cultura do medo não é nem um bom exemplo, porque eu tenho medo de um bando de coisa, não é por causa da minha mãe, não, é por causa de mim mesmo, coisa que eu já passei na minha vida. Mas eu tenho uma cultura de me proteger, mas a cultura do medo, quando eu falo, é assim, o medo até de se relacionar, o medo até de conhecer pessoas novas, entendeu? Você não pode sair ali do seu meio e daquelas escolas onde todo mundo estudou. Então tem algumas coisas que são muito limitantes, sabe? E tem algumas condutas em empresas, na criação da cultura da empresa, na nossa criação como seres humanos, como filhos mesmo, que limitam a gente muito, entendeu? Então, assim, tomem cuidado com isso e vejam até onde é o ponto de vocês que está limitando. Se você lidera uma equipe, hoje se eu tivesse 5 funcionários, que eu acho que é o meu maior pavor, tá? É ter 5 funcionários, eu não sei, eu não gosto de dar ordem e de gerenciar pessoas, eu não gosto, não tem nada que eu tenha mais pavor. Eu teria que tirar meu marido do trabalho dele e fazer ele virar CEO, CFO e todos os 6 juntos e liderar tudo enquanto eu fico fazendo live, eu fico fazendo curso, eu fico sei lá, porque eu detesto. Mas enfim, se eu tivesse hoje uma galera trabalhando comigo, né? Quando eu fui convidada para gerenciar minha equipe lá na seguradora, eu tinha só, sei lá, 6 ou 7 meses de empresa, eu tinha muito pouco tempo, e eu era 10 vezes mais imatura que eu sou agora, e eu não me considero uma pessoa madura, nem um pouco, tá? Pra maioria das coisas. Então você imagina como eu me sentia na época, completamente não preparada, tanto que eu saí no processo para me tornar gerente, não é gerente, mas vamos dizer gerente, muito antes dele até iniciar. Eu falei, cara, isso não é pra mim, não fazia sentido financeiramente pra mim, a minha operação em termos de comissão, não sei o que, e venda já estava indo muito bem, dificilmente eu consegui pessoas que vendessem tanto quanto pra me gerar, né, a comissão que o gerente, entre aspas, ganha, pra eu estar ganhando o que eu tava ganhando fazendo sozinha, então não fazia sentido nenhum. Mas enfim, até esqueci que eu ia falar, que eu tava falando sobre gerência. Hoje o meu maior pavor é liderar pessoas. Por quê?
Cara, as pessoas, e quando você cria uma cultura, eu acho que é muito importante, elas reagem a estímulos completamente diferentes. Enquanto eles dois sacaram, meus dois, entre aspas, gerentes sacaram que o meu estímulo era o reconhecimento, então eu nunca peguei e fiz tabela de Excel, fiz conta de comissão, nunca nem sabia quanto que eu ia ganhar. Eu tava lá ralando. Pra mim, se eu tava ali vendo o número, eu tava perdendo tempo, entendeu? Eu tava lá no cara a cara com o cliente, querendo fechar mais clientes. Por quê? Eu queria o maior número possível de clientes dentro do meu book of business, né? Dentro da minha cartela, como é que eu falo mesmo, gente? Da minha carteira de clientes, porque eu queria ser reconhecida como a pessoa que mais fechou no ano, como a pessoa que, né, bateu o recorde digital tal. Tem um R lá na empresa que tem meu nome gravado lá. Eu consegui bater o recorde de maior apólice do Brasil em 2014, foi uma apólice que eu vendi. Então eu era movida a essas coisas, eles sacaram. E quando tinha outro cara que tava cagando, tinha um outro da mesma equipe, tinha outra pessoa que era o contrário de Fernanda McDowell, que no McDowell, sei lá, vocês falam meu nome que vocês quiserem, aliás, eu acho uma besteira, eu sempre me pergunto como é que falam, tanto faz. Mas enfim, Fernanda McDowell, Fernanda McDowell. Tinha lá o outro cara que tava cagando se o nome tava no R, no troféu do R. Eu achava o máximo o nome tá no troféu do R. Eu sou leonina, eu adoro o reconhecimento. E ele queria mais era fechar só uma apólice e receber, sei lá, 500 mil reais no ano e não fazer mais nada o ano inteiro, entendeu? Pra ele o que contava era o dinheiro no bolso. Uma apólice só que eu acho, caraca, eu não ia ganhar os prêmios, eu não ia pra convenção, não, até $1 Million Table não fazia diferença, e assim, mas assim, pros outros da empresa eu não receberia, então pra mim aquilo não era atraente que pro outro era. Então, na hora de você também criar a cultura, não adianta você impor nos outros o que é legal, o que você acha irado pra motivar, porque o que vai funcionar comigo, que é o troféuzinho do R, não vai funcionar com o outro que quer vender uma apólice. Tem um amigo meu que é assim, que é genial, excelente, mas muito bom, mas muito, eu acho ele muito melhor que eu, mas o cara é esse cara que quer vender uma apólice e não, né, ralar e vender 120 milhões de clientes no ano, e ok, não tem nada de errado nisso. O esforço para vender uma apólice gigantesca dessa também é gigante, mas enfim, tem pessoas que são movidas, os botões das pessoas funcionam de jeito diferente. Então, na hora de você criar essa cultura, e principalmente essa cultura do reconhecimento, você tem que saber navegar, ouvir, ter empatia e navegar nos interesses diferente, no que move as pessoas de modo diferente. Não adianta achar que todo mundo vai pensar que nem tudo vai mover todo mundo do mesmo jeito, entendeu? E é isso que falta muito aqui, porque as pessoas aqui nos Estados Unidos, elas têm muita dificuldade, o americano, né, em si, de Nova York, eu tô falando, eles têm muita dificuldade de se relacionar, eles têm muita dificuldade de ouvir o outro, de ter empatia e de, sei lá, né, até torcer pelo outro e trabalhar em equipe. Eles têm muito mais dificuldade que nós brasileiros, então isso acaba afetando muito os resultados. Mas bom, espero que tenha ficado claro o meu exemplo da jaulinha, né, do crate. Tá dando muito certo esse treinamento. Quem tem um cachorrinho aí, eu recomendo. Eu vi tudo no YouTube, tudo. É um método aí super tradicional, vocês vão achar várias matérias sobre isso. Você tem que fazer uma área de um cercadinho, aí bota a cachorra nessa área que é uma área maior, quando você fica um tempo, mais tempo fora, longe de casa, né? E quando você acostumando ela, ficando numa jaulinha, que é um espaço bem pequeno, que só cabe a cama dela, e ela não faz xixi onde ela dorme, né? Nenhum cachorro. Então, você tem que ir acostumando ela ficando nesse lugarzinho. E assim, você vai estimulando ela, dando biscoitinho, não sei o que e tal. Você vai estimulando ela a aprender que ela, fazendo xixi no lugar certo, na fraldinha, ela ganha um prêmio. E você também, com o crate, com essa jaula, você estimula ela a aprender a segurar o xixi por mais tempo, a bexiga dela ficar mais forte, e ela ir no banheiro quando você chegar e passear com ela. Então esse treinamento, assim, quando o cachorrinho é muito pequeno, é muito, 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 muito importante pro futuro, pra sua vida ficar mais suportável, né? Do que, imagina, ela tá aqui fazendo xixi, eu não tenho até agora um xixi no tapete, um xixi, tudo bem que ela fez no chão já, mas poucas vezes, mas cocô, nada, tipo, a cachorra tá indo super bem. Então, cultura, né? Eu tô criando pra ela a cultura certa. Dormir também cedo, na hora certa ela já tá lá dormindo. E, gente, é isso. Eu volto amanhã. Eu vou aqui dar uma lida nos comentários, que eu vi que comentaram pra caramba hoje, mas vocês sabem, se eu parar pra ler, né, estraga a live. Um beijo e até amanhã.